Salmos 51, do verso 1 ao verso 5, amém? Na minha Bíblia, na minha tradução, vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde-me que concebeu a minha mãe, eu sou um pecador. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, que amoleça o nosso coração, Senhor, e tira todo o comichão dos nossos ouvidos, para que nós possamos receber a Tua palavra com alegria, e sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. Senhor, acrescenta-nos fé, na medida que nós vamos ouvindo a Tua palavra, Senhor, para que quando nós formos Te adorar, nós verdadeiramente Te adoremos em espírito e em verdade. Pai, que nesta noite, todo inimigo que se levanta, Senhor, para que esta palavra não seja pregada, não seja anunciada, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, nos guarda e nos livra de todo mal, e toda opressão demoníaca dentro deste lugar, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Repreendemos todo espírito maligno e neutralizamos a sua força e o teu poder, Pai, para que eles não tenham poder de ação dentro deste lugar. Espírito Santo, Espírito da verdade, Tu está no controle, na direção deste culto. Faça conforme o querer do nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pois tudo é Teu, Senhor, tudo veio de Ti e tudo retornará para Ti. Senhor, nos dá um coração curado e sarado nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amada igreja? Amados, a Bíblia, aqui nestes salmos que nós lemos, ela nos traz o registro do descontentamento de Deus, irmãos, com relação às atitudes do rei Davi. O rei Davi, irmãos, embora sendo reconhecido pela palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que também deu muito trabalho para Deus. Foi um homem que pecou demais, irmãos, na presença do Senhor. Mas era um homem, irmãos, que tinha um coração que se arrependia constantemente na presença do Senhor. O que devemos fazer, irmãos, ao olharmos para as nossas vidas, seguindo aqui o exemplo de Davi? Quando eu falo, irmãos, do descontentamento de Deus em relação a Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, 27, vai dizer a palavra assim: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amados, quer um exemplo de uma coisa que Davi fez e desagradou ao Senhor? Foi quando ele estava indo para a guerra e mandou contar todos os homens que tinha dentro da nação, para ele saber qual era o número de soldados que ele tinha à disposição para ir para a guerra. Isso causou um descontentamento em Deus por Davi, porque Deus entendeu que Davi precisava da soma dos soldados para confiar em ganhar a guerra,
quando era Deus que ia dar a vitória a Davi. Quer ver uma outra coisa que Davi fez e Deus ficou descontente com ele? Foi quando ele mandou matar o seu soldado Urias para pegar a esposa de Urias. Amados, aquilo também trouxe um descontentamento ao coração de Deus. Amados, se Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, trouxe descontentamento ao coração de Deus, o que se dirá de mim, o que se dirá de você, o que se dirá de nós então, amados, na presença do Senhor? A pergunta que eu faço, amada igreja, nessa noite é: nós temos trazido contentamento ao coração de Deus ou descontentamento ao coração de Deus? E esta palavra, irmãos, ela vem falar conosco sobre isso. O que podemos aprender com Davi sobre arrependimento? O que devemos fazer ao olhar para dentro de nós com arrependimento? E eu aprendo algumas coisas aqui nesses 5 versículos dos Salmos, irmãos, que ao olhar para dentro do meu coração com arrependimento, eu venho a ter a convicção do meu pecado. Porque, irmãos, é muito fácil a gente ver pecado na vida dos outros. É muito fácil nós apontarmos o erro na vida dos outros. Mas eu preciso, irmãos, com arrependimento, olhar para dentro de mim e ver, irmãos, e estar convicto de que realmente eu tenho pecado com o Senhor e que eu estou convicto do meu arrependimento. Irmãos, arrependimento verdadeiramente é deixar de lado aquilo que nós temos como convicção que é pecado. E nós muitas vezes, irmãos, falamos que nos arrependemos, mas nós não nos arrependemos. E aqui, irmãos, no verso 3 do Salmo 51, Davi, ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Salmo 51, 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. No outro Salmos, irmãos, também composto pelo rei Davi, ele disse o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Salmos 32, 5. Então, irmãos, eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer o meu pecado diante do Senhor. O que nós temos para se arrepender nessa noite? Pastor, mas eu não fiz nada para que eu possa me arrepender diante do Senhor. Mas talvez há um ano atrás você fez, e não se arrependeu daquilo que você fez há um ano atrás. Talvez há 5 anos atrás, você fez algo que você sabe que desagradou ao Senhor. Talvez você não era nem convertido, mas você não se arrependeu genuinamente daquele pecado. Talvez já passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nós precisamos diante do Senhor reconhecer a nossa culpa. Amados, aprenda isso, que ao olhar para dentro de nós com arrependimento, eu preciso, irmãos, confessar o meu pecado a Deus. E quando eu falo confessar o meu pecado a Deus, irmãos, pecado tem nome. Pecado tem nome. Nós precisamos dizer ao Senhor o nome do nosso pecado. Porque nós muitas vezes, irmãos, quando vamos confessar a Deus, nós só falamos para Deus: Deus, perdoa eu do meu pecado. Mas o meu pecado tem nome. O meu pecado pode ser o adultério. O meu pecado pode ser um estelionato. O meu pecado pode ser um pequeno furto.
O meu pecado, irmãos, pode ser murmurar contra Deus. O meu pecado pode ser semear contenda entre irmãos. O meu pecado, irmãos, pode ser olho gordo dentro da igreja. Pecado tem nome, e nós precisamos dar nome aos nossos pecados diante de Deus. Davi estava confessando seu pecado e dando nome aos seus pecados diante de Deus. Mas pastor, por que o senhor está pregando sobre o pecado nessa noite? Para que nós, irmãos, não venhamos pegar o pão, nem o cálice, e entrarmos debaixo de condenação, por não confessarmos os nossos pecados a Deus. Amados, eu sou uma pessoa que preciso me arrepender todos os dias. Eu não sou perfeito. Se fosse perfeito, Deus já havia me arrebatado, amados, para os céus. Mas a palavra do Senhor diz: todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e não existe um justo sequer. Então, irmãos, de um jeito ou do outro, a gente todo dia erra. Todo dia nós pisamos na bola. Mas sabe, irmãos, o que é magnífico na graça de Deus é que se eu cair aqui, eu posso me levantar aqui, me retratar com Deus, e a graça de Deus, a misericórdia de Deus vai dizer para mim: prossiga, mas não peques mais. Mas Deus sabe que ali na frente eu vou tropeçar de novo. Tiago, irmãos, a escrever a sua carta, ele diz, irmãos, que há um mal contido na nossa língua. Ele diz que a língua, irmãos, ela pode inflamar todo o corpo, como um pequeno fogo pode incendiar uma floresta inteira. Mas, irmãos, no final ele diz assim, que quem sabe dominar a sua língua, domina todo o seu corpo. Ei, irmão, nossa língua é difícil, hein? Nossa língua é difícil, irmãos. Então, irmãos, todos os dias eu tenho que reconhecer diante de Deus que a minha língua tem incendiado o meu corpo. Porque, irmãos, quem assim procede, a Bíblia diz que é varão perfeito. Então, irmãos, Salmo 51, verso 4. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, Davi diz assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe, eu sou um pecador. Então, confessar, irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para o nosso Pai de amor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Provérbios 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera. Irmãos, tem muita gente que não está prosperando nos dias de hoje, e muitas vezes se pergunta para Deus: Deus, estou fazendo tudo certo, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, mas a minha vida financeira não prospera. A Bíblia diz que aquele que encobre o teu pecado, ele não prosperará. Não sou eu, mas estou dizendo isso. É a Bíblia.
Hoje eu estava sentado com alguns irmãos, e nós estávamos conversando, e um irmão, eu falei para ele, eu vou falar isso no culto hoje à noite, hein? Minha língua é um túmulo, irmãos. Mas é nada, é brincadeira, só para quebrar o gelo. Ele falou assim: pastor, eu queria que o senhor me chamasse em cima do púlpito hoje. Eu falei, por quê? Porque eu vou pedir perdão para o irmão, e o irmão estava sentado do lado dele. Aí o irmão falou, chama eu também, pastor, porque eu tenho que pedir perdão para o outro. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui dentro da igreja, às vezes parece que é um campo de batalha. É irmão contra irmão. É se desentendendo por causa disso, é se desentendendo por causa daquilo, é discutindo por causa daquilo, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Aí chega na Santa Ceia, vamos pegar o cálice, vamos pegar o pão, como se nada tivesse acontecido. Eu pisei na bola e eu preciso me retratar com quem eu pisei na bola. Eu sempre falei aqui, irmãos, nesses 21 anos, às vezes eu piso na bola com alguém e nem percebo que pisei, e às vezes a pessoa está aí, triste, está chateada comigo, mas eu nem percebi o que eu falei, o que eu fiz. Mas, amados, assim que eu percebo, eu tenho a humildade de me retratar com a pessoa, porque eu não sou louco, irmão, de subir nesse altar. Então, irmãos, precisa ter conserto dentro da família. Irmãos precisam se consertar com irmãos. Quando nós éramos todos solteiros na casa do meu pai, irmãos, havia cada quebra-pau entre dois irmãos meus. E toda vez que saía quebra-pau, meus amados, meu pai pegava os dois, sentava os dois irmãos na cama e conversava com eles, irmãos, com a cinta na mão, não ia escapar da cinta. Pede perdão para o seu irmão. Vai, se retrata com o seu irmão. Agora abraça ele. Irmãos, eu acho que eu vou precisar começar a fazer isso aqui dentro da igreja. Pegar um por um pela mão e falar, você vai orar um pelo outro, você vai se retratar um com o outro, você vai abençoar um outro. Irmãos, para acabar essa coisa dentro da igreja. Nós vamos morar no mesmo céu. Irmão, olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela, você vai ter que me suportar na eternidade. Ah, vai ter dois céus, pastor, eu vou para o céu alfa, ele vai para o céu ômega. Tá, vai pensando. Se você perguntar para mim, pastor, nesses últimos 21 anos de ministério pastoral, o Senhor teve inimigos? Tive. Muitos. Mas quando eu penso, irmãos, que eu vou ter que entrar no mesmo céu com eles, às vezes eu penso, será que valeu a pena? Passar aborrecimento, ficar chateado, ficar magoado, será que vale mesmo a pena? Então, irmãos, aqui, Provérbios está dizendo exatamente isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontrará misericórdia. Salmos 38, 18. Confesso a minha culpa em angústia, estou por causa do meu pecado. Amados, ao olhar para dentro de mim com arrependimento, eu preciso entender que eu preciso ter uma nova atitude para com Deus. Salmo 51, 17 vai dizer assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quer oferecer sacrifício para Deus nos dias de hoje?
Quer fazer algo que agrade a Deus verdadeiramente? Porque muitas vezes fazemos sacrifício de tolo, irmãos. Fazemos jejum de tolo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, este o Senhor não desprezará. O homem que não percebe, irmãos, que precisa de perdão, não é cristão. Então, irmãos, Davi olhou para dentro de si com arrependimento e foi restaurado por Deus. Seu arrependimento, amados, foi autêntico, foi verdadeiro e produziu frutos. Certa vez Jesus disse assim para os discípulos: produze, pois, frutos de arrependimento. Irmãos, quando nós nos arrependemos, nós produzimos frutos. Então não deixe a mágoa, o rancor, a birra toma conta do seu coração. Igreja é para isso. Igreja é para unir, não para desunir. Igreja é para entrelaçar, não para separar. Igreja, irmãos, é para aprendermos a conviver com as nossas diferenças ou indiferenças. Igreja, irmãos, é um lugar que o Senhor nos ensina a nos suportarmos uns aos outros. Lembra aquela brincadeira de criança que o pai muitas vezes pegava nós aqui? Se tem uma situação que você pode se vingar do seu pai quando ele te pega aqui. Aí você põe as esporinhas no pé e nele, ó. Vamos pai, vamos pai. Está vendo essa TV que está pendurada aqui? Ela tem um suporte atrás dela que está sustentando ela. E quando a palavra de Deus diz assim: suportai-vos uns aos outros. Você acha que é fácil suportar? Você acha que é fácil, Denildo? Você acha que é fácil, William? Alguém acha que é fácil suportar? Eu vou pedir para você fazer o teste. Pegar o Denildo aqui. Mas quando, irmãos, é em amor, nós nos suportamos. Quando tem o amor de Deus, irmãos, a gente passa por cima das nossas indiferenças, porque ninguém é igual a ninguém aqui dentro. Irmãos, nós temos aqui algumas centenas de pessoas aqui dentro nessa noite, ninguém é igual a ninguém. E é só Deus que consegue fazer isso, irmãos, reunir todos no mesmo lugar, em busca de um mesmo propósito: adorar e celebrar o nome do Senhor. Então nós precisamos produzir frutos de arrependimento autêntico, verdadeiro. Irmãos, e quais foram os resultados do arrependimento de Davi aqui nestes salmos? Irmãos, a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu no arrependimento de Davi: restauração da alegria da salvação. Eu ouço muito cristão dizendo assim: pastor, me fugiu a alegria. Irmãos, a primeira coisa que o arrependimento traz é a alegria. Porque o arrependimento tira um peso dos teus ombros. E você passa a andar leve.
Salmo 51, verso 8 e 12, Davi diz assim: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. A segunda coisa que o arrependimento de Davi trouxe sobre a vida dele é o desejo de viver para a glória de Deus. Glória a Deus. Verso 13 e 15 diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Irmãos, qual a direção dos seus olhos nessa noite? O convite de Deus, irmãos, é para que todos nós hoje, é que nós olhemos para dentro de nós mesmos com arrependimento, para que sejamos tratados, curados e restaurados por Ele. Irmãos, nós muitas vezes nos esquecemos que a vingança é do Senhor. Ah, pastor, mas aquele irmão está me perturbando. Pode ficar tranquilo, uma hora ele vai cair na mão de Jeová. Ah, Senhor, eu estou por aqui, com fulano, ciclano e beltrano. Entrega nas mãos do Senhor, amado. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que a soberba, ela precede a ruína. Fala na linguagem de hoje, a soberba, ela vem um pouquinho antes da ruína do cara. Fica você na humildade. Fica você na humildade. Guarda o teu coração. E deixa que Deus sabe como tratar cada um de nós. Ele é Pai, irmãos. Para uns Ele vai usar chinelo. Para outros Ele vai usar luva de pelica. Mas para outros Ele vai usar o seu cajado. Deus sabe como nos tratar. Olha para essa bênção que está ao teu lado e diga assim para ela: Deus sabe como te tratar. Às vezes, irmão, a gente já quer pegar pelo pescoço, né? Eu vou orar a Deus. Deus, abre uma cova de 7 palmos. Não, irmãos, faz isso não. Ore a Deus, Deus, ministra no coração dele, ministra no coração dela, um arrependimento genuíno. Então, irmãos, devemos olhar para dentro de nós, mas com arrependimento. Do que você precisa se arrepender? As nossas atitudes têm agradado ou têm desagradado a Deus? Como que eu vou me apresentar diante dele, irmãos? Como que eu posso entrar no lugar santo? Ao olhar para dentro com arrependimento, irmãos, tenha convicção do seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus e tenha uma nova atitude para com Deus.
E assim, irmãos, nós vamos celebrar a nossa ceia. Às vezes nós nos esquecemos o que o Senhor fez por nós no passado, irmãos. Nós éramos uma nhaca. E o Senhor nos transformou. Se você puder, feche os teus olhos. Curve a sua cabeça, tenha um momento com Deus. Fala para Deus: Deus, eu quero olhar para dentro de mim, mas com arrependimento. Eu quero me arrepender nessa noite, Senhor. Eu não quero só ver o meu erro, eu quero me arrepender genuinamente dele. Oh Espírito Santo da verdade, Tu és o Consolador. Vem consolar a Tua igreja, Espírito Santo. É Tu que nos convence do pecado, Espírito Santo. Às vezes você precisa se retratar com a sua esposa. Às vezes, esposa, você precisa perdoar o teu marido. Às vezes, filhos, vocês precisam perdoar os seus pais. Às vezes, ovelha, você precisa perdoar o seu líder. Oh Espírito Santo, Xamaná. Os músicos podem subir aqui, por favor. Permanece sentado ainda, igreja, falando com o Senhor. Aleluia. Vença o teu orgulho nessa noite. Se você tiver que pegar o seu cálice lá e trocar com o irmão, troca o seu cálice com ele. Isso vai alegrar o coração do Pai. Isso vai alegrar o coração de Deus, irmãos. Não deixa o orgulho travar seu coração. Ah, mas foi ele, pastor, que pisou na bola comigo. Não importa. Vai lá, se retrate com ela, se retrate com ele. Isso agrada o coração de Deus. Mas quem está errado é ele. Mas vai lá, você vai receber o galardão do Senhor. Isso vai trazer bênção para a sua casa, vai trazer bênção para a tua família, isso vai trazer prosperidade para os teus negócios. Amados irmãos, não saia daqui nessa noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Zera todo o passado. Ah, mas no passado, fulano de tal falou tal coisa para mim, eu fiquei muito magoado.
Passa por cima disso em nome de Jesus. Você vai acabar ficando enfermo, a enfermidade vai tomar conta do seu corpo por causa dessa coisa. Ore cantará manai. Se coloca de pé, igreja, ligada no Espírito Santo do Senhor.